TV Comunitária do Rio de Janeiro, mais um núcleo sindical, convidando a nossa telespectadora e telespectador para estar conosco hoje, entrevistando José Maria Rangel, presidente da Federação Única dos Petroleiros, FUP, e nos ajudando aqui também, ele que é um sindicalista fundador, um dos fundadores também, junto com o Rangel da FUP, Emanuel Cancela. Emanuel Cancela, a sua saudação aqui ao nosso querido Rangel, você que são companheiros de mais jornada, mais tempo de jornada do que eu mesmo, né? É uma satisfação estar aqui reunido 3 petroleiros, né? O Rangel, que é coordenador da FUP, e Soriano, que também é ex-petroleiro, e eu também, que sou petroleiro aposentado. É uma satisfação. Obrigado, Emanuel. Eu quero te saudar, Rangel, é uma alegria. E eu posso começar logo com a primeira colocação para você, por favor, discorrer. É sobre o cenário, como é que está, sobre a ótica dos trabalhadores hoje, o mundo, a nossa América Latina e Brasil. Bom, Soriano, eu quero agradecer o convite em nome da Federação Única dos Petroleiros, né? Parabenizar você e toda a sua equipe por terem um programa que, na realidade, ele atua como uma resistência nesse momento de tanta turbulência que a gente vive, não só no país, como no mundo, essa onda conservadora, essa onda direitista que vem varrendo não só a América Latina, como o mundo, né? Temos alguns momentos, alguns lampejos eu diria, de inteligência, que foi no México e na Espanha, né? E saudar o Emanuel Cancela, né? Um dirigente sindical também que contribuiu muito na luta e na resistência dos trabalhadores, a defesa da Petrobras, continua até hoje, né? Ele fala que é ex-petroleiro, mas não, petroleiro a gente é para sempre, né? Esse amor que a gente tem pela Petrobras é algo que a gente vai levar pro resto das nossas vidas, porque de fato é uma empresa que nos move, né? Ela move o Brasil e nos move também a partir do momento que a gente ingressa na Petrobras e começa a conhecer a Petrobras e começa a ver, eu diria que a capacidade que a Petrobras tem de desenvolver o Estado brasileiro, gerando emprego, gerando renda, gerando engenharia, né, para vários setores do país. O momento hoje, a partir eu diria que é um momento que ele é muito ruim, mas que ele começa efetivamente quando a gente ganha as eleições de 2014, segundo mandato da presidenta Dilma, e que a partir dali o candidato perdedor, o Aécio, ele coloca na cabeça doente dele, juntamente com o Eduardo Cunha, que não ia deixar a Dilma governar, né? A Dilma cometeu alguns equívocos, na minha avaliação, né? Ela não, eu diria que implementou o programa de governo que ela defendeu nas eleições, tanto é verdade que ela nomeou Joaquim Levy, que é um ultraconservador, para ser o seu ministro da Fazenda. Isso já começou a criar uma série de problemas. A partir daí a gente vem tombando e pautas bombas, e pedido de impeachment, e o golpe, e a prisão de Lula, e o arroxo na classe trabalhadora, e até chegar nessa tragédia que foi a eleição de 2018, com a eleição dessa coisa que está aí, que não tem programa de governo nenhum. O único projeto que ele coloca na cabeça dele é transformar o Brasil numa terra de Marlboro e entregar o país ao capital internacional. Esse é o único projeto que ele tem, e que eu diria que assim, talvez com uma velocidade que nenhum de nós que estamos aqui nessa mesa hoje a gente queira, nós gostaríamos de ter uma velocidade de resposta maior, mas eu avalio que o povo, não sei o que o Emanuel pensa, mas o povo começa a reagir. Começa a entender que, de fato, o processo que foi colocado, para nós, o Brasil sai de um momento que eu diria que era fantástico, né? Nós nunca, as nossas gerações, nós praticamente não temos idades diferentes, mas eu diria que talvez tenha sido o melhor momento da história que nós vivemos, do país, em termos de crescimento, em termos das pessoas se sentirem felizes de morar no país. As pessoas estão vendo que tudo isso está escorrendo pelas mãos, né? E que elas vão começar a reagir. E nessa reação eu tenho certeza que ela vai poder contar comigo, com você, Soriano, e com o Emanuel. É verdade, Zé Maria, não dá nem para a gente acreditar no que nós estamos vendo, porque
a ousadia, eu diria assim, a ânsia por entregar logo, por caçar direitos é tão grande que eles não têm mais nenhum florido. Né? Por exemplo, poderia acreditar hoje que a gente pedindo mais verbas para a educação, o cara vai lá e corta 30%. Eu queria até, Zé Maria, eu gosto de ver os sindicatos e movimentos estudantil, porque vocês são ação, nós somos ação. Eu sou egresso também do movimento sindical. Nos meus 75 anos, eu estou mais aqui na nossa TV comunitária, fazendo o que a gente chama de comunicação independente. Mas, então eu queria já trocar ideias, e o Manuel também nos ajudasse aí nessa análise, sobre o que fazer, o que estamos fazendo. E você falava no Bolsonaro que, a meu ver, o prestígio dele está derretendo. Haja vista, e você pode fazer um comentário sobre isso também, o que foi o carnaval, a ponto tal dele querer até acabar com o carnaval, com a importância do carnaval, desmerecendo, né? Até desmoralizando, até caluniando o que é o nosso carnaval. Da mesma forma, agora com relação a trocas de ministro. Então, um pouquinho de ação e como você vê também esse aspecto aí, que hoje ele está bastante desgastado, nervoso, parece que histérico, né? Bom, Soriano, eu costumo dizer que a gente nunca pode subestimar o adversário, né? É verdade. A gente não pode perder de vista que, apesar de tudo que ele anda fazendo e não fazendo, ele tem um apoio praticamente de toda a mídia, essa mídia conservadora do país, né? Ele tem um apoio de um grupo de fanáticos com ele ainda, né? E eu não tenho tanta certeza que ele anda perdendo, o apoio dele está desmilinguindo. Porque o que motivou a eleição desse cidadão foi o ódio. Isso é que motivou a eleição desse cidadão. Não sei o que o Emanuel pensa, né? Até gostaria de ouvi-lo. Bom, então vamos lá. Eu acho que, como o Rangel está falando, a gente tem que ter o pé no chão, entendeu? O Bolsonaro, ele parece que ele não fala coisa com coisa, mas ele fala. Ele está falando para os eleitores dele, para o pessoal que sustenta a política dele do ódio. Quem são essas pessoas? São as pessoas que querem armas, né? Que são pessoas que não querem uma educação de qualidade no país, que são contra cotas, que são contra o avanço científico, né, nas universidades, nas escolas, né? Mas ao mesmo tempo que eu também acho que a gente tem que ter o pé no chão. Por exemplo, você citou o carnaval, mas no carnaval os próprios carnavalescos responderam ao Bolsonaro. Ele foi ovacionado negativamente em vários momentos, em vários estados do país. Isso é verdade, né? E nós estamos vivendo um momento muito difícil, mais difícil ainda para o Rangel, que é coordenador da FUP e que está na ativa em frente aos sindicatos, né? Eu fiquei décadas no sindicato e eu acho que essa é uma das piores conjunturas que a gente tem, porque a principal arma do sindicato é a luta, é a mobilização, e hoje está difícil da gente conseguir isso, né? Não é por incapacidade de jeito nenhum dos dirigentes que a gente tem hoje no país, sindicais, é porque os trabalhadores, a princípio, eles ficam amedrontados, assustados, um desemprego em massa. O cara tem um empreguinho, vai agarrar com residente o empreguinho. Por outro lado, essa manifestação dos estudantes, agora no final de abril, início de maio, eu acho que é uma luz no fim do túnel, entendeu?
E até agora o Bolsonaro não analisou essas manifestações, cujo centro dos protestos era em cima dele, era contra ele, né? Contra os cortes nas universidades, nas escolas, né? Então eu acredito que no Brasil nós já vivemos o pleno emprego, o Brasil já foi a 6ª economia do mundo, passando a Inglaterra. A Petrobras, por exemplo, no governo Lula, desenvolveu tecnologia, descobriu o pré-sal. A Petrobras ganhou pela 3ª vez o prêmio considerado Oscar da indústria do petróleo, né? Então, e pior que nesse melhor momento da Petrobras, a Petrobras está sendo entregue, vendida às refinarias, parte do pré-sal é importante, né? Tira a Petrobras da petroquímica, do gás, do fertilizante, enfim, é uma conjuntura, e tudo isso em nome do combate à corrupção, né? Mas eu acredito que vai ter uma reação e não vai ser só no Brasil, né? Porque nós tivemos os governos militares no Cone Sul, que foi terrível para a gente na década de 70. Tivemos a queda do Muro de Berlim, a ascensão da Margaret Thatcher, que privatizou, que tirou direitos dos trabalhadores, né? Mas depois, hoje a própria Inglaterra está revendo as suas privatizações. Então, eu acredito que depois da chuva vem a bonança. Agora, não vai ser fácil, né? A gente, como o Rangel falou, repito, a gente não pode subestimar o inimigo, mas está aí os estudantes, que é uma esperança nova da juventude respondendo a esse governo irresponsável de Bolsonaro. Então, Rangel, 6 refinarias anunciadas, né? A privatização. 8. 8. E praticamente a metade, né? Temos 13. Nós temos. A Federação Única dos Petroleiros representa nada mais, nada menos do que 12 sindicatos petroleiros pelo Brasil. Então, é uma entidade nacional. Com essa força que eu pergunto ao companheiro Rangel, anúncio das refinarias, o pré-sal, a federação desse instante tem assim um plano de lutas, já nesse mês está previsto algum ato? Por favor. Bom, primeiro é importante até para completar a intervenção do Emanuel, a gente dizer, não pode esquecer que o processo que culminou no impeachment da Dilma, ele começa com os estudantes, em junho de 2013. As manifestações por conta do aumento da passagem lá em São Paulo, aquilo ganhou uma dimensão nacional, né? E aquele processo foi capitaneado pelos estudantes. Então, e a gente vem falando que a juventude nesse processo de redemocratização, que o nosso país, na minha visão, não vive uma democracia nesse momento, né? A juventude vai ser fundamental. Quando a gente traz para o âmbito da Petrobras, quer dizer, e o Emanuel foi muito feliz, quer dizer, esse processo ele todo começa incutindo na cabeça das pessoas essa coisa de lava-jato, de corrupção, para que aquilo fosse assimilado pelas pessoas e facilitasse a entrega da Petrobras, principalmente do nosso petróleo, ao capital internacional, né? Eu gosto sempre de lembrar um caso que aconteceu, que à época, todos nós demos pouca importância a esse episódio, que foi o sumiço do HD da Halliburton em 2008. Um HD que vinha da Bacia de Santos e ia para Macaé, transportado pela empresa Transmagno, um HD da empresa Halliburton, ele sumiu. Ali você tinha todo o mapeamento do pré-sal brasileiro. Qual foi o ato seguinte disso? Os Estados Unidos reativa a 4ª frota. O José Serra troca e-mails com a chefona da Chevron, né, dizendo que não esquenta não, que não vai mudar a lei, nada de concessão, porque eu vou ganhar a eleição em 2010, enfim, e nós ganhamos a eleição, né, e a lei da partilha foi promulgada, né, então os caras estão armando esse bote para cima da gente há muito tempo, né. A Petrobras, é verdade que ela já é motivo, mesmo antes da descoberta do pré-sal,
ela já é motivo de cobiça há muito tempo. Getúlio Vargas, antes de suicidar, a carta dele fala da Petrobras, o João Goulart, no discurso da Central do Brasil, cita a Petrobras, né? E agora as pessoas falam de corrupção, eles mudam a lei da partilha, eles conseguem aprovar um programa plurianual de leilões, vamos ter outro aqui tá marcado para outubro, né? Você vê o movimento das empresas norte-americanas entrando no país. Decididamente eles boicotaram o primeiro leilão de Libra, que eles não vieram, boicotando, mas no entanto quando muda a lei vem a Esso, a Chevron, eles começam a entrar, né? E quando a gente fala das refinarias, tudo isso tem ligação direta com a política de preço, que a Petrobras pratica hoje a política de preço dos derivados. E o atual presidente da Petrobras, ele mente descaradamente, dizendo que se privatizar vai baratear o custo. Ora, a Petrobras já opera hoje como uma empresa privada. A política de preço dos derivados da Petrobras hoje já é de uma empresa privada, que leva em consideração, mesmo sem precisar, a variação do petróleo no mercado internacional. E por que eu digo que a Petrobras não precisa fazer isso? Porque o nosso consumo, a nossa produção e a nossa capacidade de refino, eles são muito parecidos. Então a Petrobras, ela hoje tinha necessidade, no máximo, de importar aí 12 a 15% do consumo interno nosso. Essa importação de 15%, ela não pode ter o peso do petróleo no mercado internacional, se nós produzimos 85%, certo? Então isso faz com que hoje o brasileiro, a brasileira, a gente pague a segunda gasolina mais cara do planeta entre os países produtores de petróleo. O Brasil só perde para a Noruega. E mesmo assim, porque na Noruega a gasolina é cara por conta de uma política de preservação do meio ambiente, que eles querem obrigar o norueguês a buscar fontes mais limpas de energia. Por isso, então eles taxam com muito imposto a gasolina. E não é igual aqui. Aqui você, desde que o Pedro Parente mudou a política de preço, quer dizer, a gasolina já subiu 56%, o óleo diesel 52% e o botijão de gás 33%, para uma inflação de 7,5%. Só no governo Bolsonaro subiu, você tem esse número que você publicou. O diesel, gasolina e botijão, que essa aí no último ano, né, pega um período do Temer também, né? Esse seu dado. Não, esse meu dado é do Pedro Parente, desde que mudou a política, sim, junho de 2017 para cá. Do Temer. Do Temer, isso. Mas na verdade é o seguinte, isso que você falou é muito importante, esses dados, mas a sociedade, é bom a gente relembrar o seguinte, que era uma coisa que era muito falada, é que o Brasil tinha a gasolina mais cara do mundo. Essa turma todinha vivia repetindo. Pô, Brasil, o que adianta pressar? O Brasil tem a gasolina mais cara do mundo. E hoje os derivados sobem praticamente toda semana e a gente pergunta, cadê esses críticos? Cadê eles? Né? Cadê os caminhoneiros? Eu sempre pergunto os caminhoneiros e pergunto isso porque eles foram a vanguarda do Fora Dilma, foram fechar a estrada e naquela época o preço do diesel era congelado. E eles foram para a rua para derrubar a Dilma e agora sobe toda semana. Cadê eles? Então, na verdade, houve uma grande manipulação, né, que a gente vai ter que superar isso, porque a gente está lidando com um império, né? E quando a gente fala no império nos Estados Unidos, não é só os Estados Unidos e seus aliados estão por trás do golpe do Brasil, no golpe na Venezuela, né? E a prioridade deles, dos Estados Unidos e seus aliados, é tomar o pré-sal no Brasil e tomar o petróleo da Venezuela. Por isso o golpe. Por isso o golpe. E o golpe no Brasil foi em cima da Dilma, com todos os defeitos aí que você falou, e é verdade. Nós mesmos aqui organizamos um ato contra o leilão de Libra, mas depois você vai analisar o leilão de Libra, né? A Petrobras ficou com 40%.
do leilão, a gente foi para lá. Eu, Soriano, a FUP também foi, estava lá, a gente levou bala de porrada. Então, não me arrependo da gente ter feito o ato, mas a verdade seja dita. Foi feito dentro da lei de partilha, a Petrobras ficou com 40%, e hoje, nos leilões... Operadora única. E hoje, nos atos que estão, nos leilões que estão acontecendo, eu acho que a Petrobras não está nem participando mais dos leilões. Está entregue, entendeu? Você não vai ter mais leilão que a Petrobras ganhou 40%, não vai ter isso, né? Então, a gente precisa conversar com a sociedade, né? Porque essa empresa, até a Dilma, era o sonho dos jovens, era trabalhar na Petrobras. O sonho dos jovens. A Petrobras ainda continua a ser, não é que foi, uma das empresas mais respeitadas no mundo. Só aqui dentro do Brasil, e eu falo que foi respeitada porque em 2015 ela ganhou pela terceira vez o prêmio Oscar da indústria do petróleo, da OTC, pela terceira vez, né? E veio aí, em 2016, veio a Lava Jato com essa história de combate à corrupção, que na verdade todos nós somos contra a corrupção. Até os corruptos, se você botar um microfone na frente dele, ele vai dizer que tem que combater a corrupção. Mas você não pode combater a corrupção fazendo como uma criança, na bacia que você joga fora a água suja junto com o bebê. Não pode. Então, o nome do combate à corrupção, eles estão entregando a Petrobras, estão entregando os Correios, né, já entregaram a Embraer, né, estão destruindo as nossas universidades públicas, é uma referência no mundo inteiro, e eu acho que eles não vão conseguir isso, né? E as nossas próprias Forças Armadas que estão aí, né, junto com o Bolsonaro, as nossas Forças Armadas nunca foram tão prestigiadas como no governo do Lula e da Dilma. Construção de submarino, né, os caças suecos, né, 30 e tantos caças suecos. No governo Fernando Henrique, a tropa era liberada porque não tinha rancho. Né? O Lula cita isso. Entendeu? E hoje nós estamos aqui recebendo a notícia que eles vão cortar quanto do 40%, né? Vai cortar das Forças Armadas. Não vai cortar no salário, mas vai cortar 40%. Então a gente tem que conversar com a sociedade, a gente tem que ser tolerante nessa hora. Para mim, grande parte dos que votaram no Bolsonaro foram iguais aos que votaram no Collor, né, que votaram no Aécio. A gente tem que conversar com essas pessoas, né? A gente tem que ser tolerante para ganhar elas, porque elas também são preocupadas no país, com o futuro desse país. Então, Rangel, sobre a unidade da luta aí com relação aos petroleiros, eu sei que esses atos são feitos, você é dirigente junto de forma a mais democrata possível e participa com debates para chegar a uma ação finalmente que se elege, que tem que se fazer. Dia 14, por exemplo, de maio, né? Você, quando a gente conversava lá, já tem um ato previsto para, inclusive, talvez... Dia 15. Dia 15, né? Junto com os estudantes, a gente fazer uma frente comum, né? Fala um pouquinho disso daí. Na realidade, a gente, sim... Dessa mobilização. Nós na organização dos petroleiros, nós temos duas federações, né? E que, obviamente, com pensamentos políticos que são diferentes, né? Temos nossas divergências. Agora, a defesa da Petrobras é o que nos une. Então, nós estamos atuando, inclusive, juntos desde a defesa da lei da partilha. Nós acampamos em Brasília, Federação, a FUP e a FNP. Então, acampamos lá. Aquela luta nossa, nós não conseguimos evitar a mudança da lei, mas é verdade que a luta, ela evitou que passasse o projeto do Serra na sua integralidade. Hoje a Petrobras, ela tem a preferência nos leilões. Então a ANP, o Conselho Nacional de Política Energética, ao definir os campos que serão leiloados, a Petrobras tem 30 dias para definir quais são os campos que ela tem interesse
em exercer, né, em ser operadora. E ela tem participado? Tem participado. Tem participado. E com participação em percentual nos leilões? Tem participado. Tem sido boa a participação? Tem sido, na conjuntura, razoável. Garante 30%? Garante, ela exerce a preferência de ter os 30% e comprar mais, se ela quiser também, né? Mas é verdade que ninguém garante que o que ela está fazendo são campos de boa qualidade. Essa administração da Petrobras que está aí, eu não confio em nenhum deles. É entreguista. São entreguistas. Então, e no próximo dia 15 de maio, quer dizer, já faz parte do nosso calendário, a gente vai estar somando força junto com os profissionais de educação, né? Esse corte de recursos para a educação pública, isso é muito sério, porque e esse link ele se dá porque quando nós descobrimos o pré-sal, um dos itens que está colocado na lei da partilha é 70% dos recursos irem para a educação. 75%, né? E você pega e vê que, por exemplo, o Plano Nacional de Educação que foi aprovado pelo governo Dilma, ele tinha como uma das principais fontes de financiamento os recursos do pré-sal. A Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, que está chamando o ato para o dia 15, ela foi parceira nossa em Brasília para defender a lei da partilha. Então, esse casamento é um casamento já de muito tempo. Nós vamos dar um intervalo e na próxima, você que nos assiste, que nos dá o prazer de nos acompanhar, a gente vai voltar com a reforma da Previdência, a deforma trabalhista e privatizações. Estou aqui para lembrar para vocês que o Circuito Carioca passa aqui na sua TV comunitária do Rio de Janeiro, terça e quinta-feira, meia-noite. Então venha conferir os melhores dos bastidores dos principais eventos que acontecem no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Circuito Carioca, terça e quinta-feira, meia-noite, aqui na sua TV comunitária do Rio de Janeiro. Estamos de volta aqui, TV Comunitária, o nosso núcleo sindical. Hoje aqui, conosco, o nosso querido companheiro Rangel, José Maria Rangel, operador da Petrobras, ele que é manutenção, né? Sua qualificação. Técnico de manutenção. Mas de verdade, hoje é à disposição aí da Federação Única dos Petroleiros, da FUP, que congrega 12 sindicatos em nível nacional, uma entidade, portanto, nacional. E conosco também aqui o nosso sindicalista Emanuel Cancela, ele que foi também um dos fundadores da nossa Federação pelos Petroleiros. Eu acho que da CUT também, né, Manuel? Do Estado do Rio de Janeiro. Também, como dizia o Brizola, venho de longe. Grande Brizola, né? Fazendo falta agora. Faz falta. Né? Muito. Quando a gente fala de nacionalidade, de defesa dos interesses nacionais, lembra dos direitos trabalhistas. Mas, o Rangel, um pouquinho do ato do dia 15, que de certo lá vai se abordar de forma demais decodificada para o povo, a quantas anda e o que fazer. Reforma previdenciária, privatizações, né, que entrega do patrimônio público, que eles estão com um aforismo aí dizendo que você me falou que eles chamam de venda de ativos. Nome bonito, né? Então, esse ato do dia 15, né, os profissionais de educação vão estar paralisando por 24 horas, né? E o eixo... Em né, nível nacional. Nível nacional. É chamado pela CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Então, eles têm como eixo essa questão do corte de verbas, né? Também a questão do que eles chamam de reforma da Previdência, mas que na realidade é um ajuste fiscal para os pobres. E obviamente que nós estamos inserindo na pauta da soberania,
que é contra a venda do patrimônio público. Então nós, nas nossas unidades, nós vamos estar fazendo paralisações na entrada do expediente pela manhã, né? E a gente espera, de fato, ter uma adesão bastante significativa. Já fizemos atos no último dia 30, nas nossas unidades também, e denunciando a sociedade essa questão da venda do patrimônio público, trazendo esse debate sobre o preço dos combustíveis, que é um debate que está muito, eu diria que no seio da sociedade, né? Então eu diria que temos tudo para fazer uma bela manifestação e a gente pavimentar o caminho para a greve geral do dia 14 de junho, que está sendo chamada aí por todas as centrais e que nós temos expectativa que vai superar a greve geral, a última que nós fizemos em 28 de março do ano passado, né? Então essa é a expectativa e acho eu que a gente vai ter bastante sucesso nesse movimento. Nós já derrubamos, por que não dizer que o povo, né, derrubou Collor de Mello, um grande entreguista que também queria desmoralizar a Petrobras, demissões em massa. Ou seja, nós temos experiência, haja vista que na tentativa de golpe do Getúlio, o suicídio dele reverteu, né, toda aquele discurso. O povo, pelo contrário, foi para as ruas e quebrou a tribuna da imprensa, empastelou a Globo e no dia seguinte eles tiveram que, como se diz, recuar e o povo assume, durante 10 dias se evitou um golpe que era para ser 54, só em 64 eles conseguiram retornar. Mas deram um golpe também em 2016, né, o Manuel, que de fato eles não conseguiram consolidar, porque o temeroso, ele cai nas pesquisas a um nível de 3%. Eu acho que, e o companheiro Rangel tem toda a razão, que não é só isso que basta, mas que está evidente os desencantos já por parte das massas desse que nunca teve maioria também da votação. Os que podiam votar, cerca de 1/3 elegeu o Bolsonaro, que não foi o Bolsonaro, foi o aquela campanha toda que foi. Antipetismo, abstenção, voto em branco. Bem trabalhado dos meios de comunicação. Você não chamou assim, mas da mídia golpista, não é que a gente tem. Então, Manuel, temos experiência de como reverter esse quadro e falar finalmente ao povo onde é que está a verdade e onde é que estão os verdadeiros aliados do povo. Na verdade você falou... Como reeditar, né? A gente falou da criação da Petrobras, falamos do governo do Getúlio, e na verdade esse período da criação da Petrobras e o governo de Getúlio, que se matou e deixou na carta lá, um dos motivos era a Petrobras, a pressão. Naquela época o petróleo era um sonho, e hoje o petróleo é uma realidade, né? Ou seja, a Petrobras, ela cumpriu tudo aquilo que ela prometeu nas ruas ao povo brasileiro, né? Na campanha do petróleo. Abasteceu durante todo o tempo o país de derivados, e agora em 2006, desenvolve tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal. E tem um reconhecimento mundial. Ganhou pela 3ª vez o prêmio que eu já falei. E em 2010, se eu não me engano, fez a maior capitalização do planeta. Foi a Petrobras em Nova York, né? Então, eu fico muito feliz quando o José Maria Rangel diz que nós estamos junto com os estudantes nessa luta dele. Porque, na verdade, a luta dos estudantes é a luta da Petrobras. Porque o Rangel, como eu, nós participamos, nós demos subsídio ao presidente Lula para a lei de partilha. Nós fizemos uma lei que está no Senado dos projetos sociais, que com certeza o Lula se baseou naquilo para conseguir, por exemplo,
E a população tem que saber que 75% dos royalties do pré-sal vão para a educação e 25% para a saúde. 75%, não tem nenhuma razão, né? Não falta dinheiro para a educação. Não falta dinheiro. Porque o pré-sal que vale por baixo aí 14 trilhões de dólares. É muito dinheiro, entendeu? É mentira que está em jogo. Que não tem dinheiro para a educação. E as guerras no mundo é tudo em torno do petróleo, então não se justifica a gente entregar assim, botar tapete vermelho para entregar, por exemplo, a seção onerosa, que é 15 bilhões de barris de petróleo, no mínimo, né? Que eles querem vender por 106 bilhões de reais. E vale no mercado internacional, no mínimo 30 vezes mais do que eles vão vender. Primeiro que não teria que vender a seção onerosa, né? E vai vender as nossas refinarias, que em poucos meses nós pagamos aos Estados Unidos 7 bilhões de reais da conta de diesel, de importação para o Brasil do diesel, porque faltou no mercado. Aqueceu o mercado, estava faltando gasolina e diesel, pagamos 7 bilhões em poucos meses aos Estados Unidos. Então, e o projeto do Lula e da Dilma era construir 2 refinarias do Ceará e do Maranhão, que nos daria autossuficiência e mais um plus para a exportação, que faria caixa no governo. Aí cancelamos, em nome do combate à corrupção, cancelamos a privatização das 2 refinarias. Pô, não podia, se tinha superfaturamento, prende quem está superfaturando, mas mantém o projeto, que o Brasil precisava das 2 refinarias, né? E eles não só cancelaram, e foi a Lava Jato que foi lá para dizer que tinha superfaturamento, por causa disso cancelou, e agora nós vamos vender metade do refino. Imagine quanto é que os Estados Unidos vai estar ganhando em a gente fechar metade das nossas refinarias, né? Então, eu acho que é importante, a gente está lá junto com os estudantes. O Fernando Henrique queria privatizar a Petrobras e nós lutamos, não foi só para barrar a privatização da Petrobras contra o Fernando Henrique, não, contra como é que é? Não, do Fernando Henrique, a privatização tucana, privataria tucana. Não foi só para defender a Petrobras. Com a nossa luta, a gente conseguiu barrar as outras empresas, Banco do Brasil, Caixa, Correio, que está tudo novamente aí na lista. Eletrobras. Então, Eletrobras, a gente está agora junto com os estudantes e o Rangel vai ter oportunidade lá nos atos de mostrar para a estudantada que o petroleiro sempre pensou na educação, na saúde, né? A nossa luta dos petroleiros nunca foi corporativa, né? E nós nunca precisamos de dinheiro do governo para financiar a Petrobras, e se houve em algum momento, o retorno foi muito grande que a Petrobras deu, né? E infelizmente hoje eles estão aí entregando o refino, está entregando a seção onerosa, tirou a Petrobras do gás, da petroquímica, do fertilizante, do biocombustível, né? E isso explica para quem está nos ouvindo ali, nossos telespectadores, por que o lucro da Petrobras caiu 42%. E se mantiver essa política do Temer e Bolsonaro, o lucro vai cair muito mais, né? Então, a explicação é essa, porque eles estão esvaziando, entregando a Petrobras. O lucro que a Petrobras teria, que era para vir para o Brasil, está indo para os gringos. Rangel, olha, você falava da nossa última eleição, mas queira ou não queira, o PT faz governos de Bahia, faz governo de Paraíba, ou seja, tem uma parte muito significativa. Ceará. E da bancada Piauí. Federal, o Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais fez deputados, também, a maior bancada. Depois, com aí as cooptações, pode ser que esteja sendo ultrapassado. Mas, ou seja, é um partido de representação nacional. Quando o Lula pode finalmente dar uma entrevista, eu quero que você dê uma palavrinha também sobre o que foi esse processo aí, o que o Lula passou, ou seja, a Lava Jato, que ficou para mim muito claro quando o Moro sai de juiz, ele que não deu sorte para
para ser advogado, porque ele nunca passou em um concurso da OAB Ordem dos Advogados do Brasil. Ele tentou 5 vezes e foi reprovado. Né? Consegue ser juiz, diz que ninguém acha a prova que ele fez. Isso é o que dizem por aí, os bastidores. E finalmente ele vai ser ministro, ou seja, nunca houve na história do Brasil a pessoa sair de juiz, eu não sei por cargo eletivo, mas não deixar o cargo para virar funcionário público nomeado. Um pouquinho disso aí, como é que você sentiu esse processo, com a sua vivência, sobretudo? Olha, é bom que a gente saiba que o golpe que foi dado no país em 16, ele não fechava se Lula tivesse solto. Porque eles sabiam que Lula ia ganhar a eleição. Então, a gente falava, né, nas ruas, nas nossas atividades, a gente falava direto, não vamos imaginar que esses caras deram o golpe em 16 para, através das urnas, nós voltarmos ao governo em 18. Eles podem ser tudo, menos trouxa. Né? Então, quando eles prendem Lula, é no sentido do seguinte, olha, não tem jeito, nós vamos ganhar essa eleição de qualquer maneira. Ora, por que eles não deixaram o Lula dar entrevista o ano passado e deixaram agora? Porque a eleição já passou. Né? Então, nada está acontecendo por acaso. Eles têm um projeto de destruição de tudo que foi feito nesse país que viveu por mais de 500 anos a classe de cima, como gosta muito de falar o Mino Carta, a Casa Grande massacrando a senzala. Eles têm um projeto de voltar a isso. E que os governos populares e democráticos, nós conseguimos atenuar um pouquinho disso. Atenuamos um pouquinho, agora não tiramos o atraso. Mas isso, o pouquinho que nós tiramos já foi suficiente para os caras fazerem isso aí. Então, quer dizer, hoje, e a Petrobras, ela faz parte disso. Ela faz parte disso. Porque imaginar que uma empresa de um país ainda em desenvolvimento como o nosso vai ser a 5ª empresa de energia do mundo é demais para eles. Imaginar que uma empresa como a Petrobras, né, e que nós que trabalhamos, né, na empresa sabemos a capacidade, a competência dos nossos técnicos, sejam próprios ou terceiros, nós sabemos a competência. Imaginar que essa empresa vai ser uma empresa, esse país vai ser um país que vai ditar ritmo de produção mundial, influenciar diretamente no preço do barril do petróleo, isso não entra na cabeça desses caras. Né? Então, tudo foi muito bem orquestrado. E eles estão dando um desfecho, quer dizer, nós tivemos a oportunidade de participar agora no último dia 25, Fala sobre isso. Da Assembleia Geral dos Acionistas, uma verdadeira vergonha. Uma vergonha, cara. Uma vergonha no sentido de que eles colocam, não sou eu que estou dizendo, basta as pessoas pegarem, o encarte que sai do jornal, eles colocam em letras garrafais que a Petrobras recuperou 3 bilhões de reais da Lava Jato. 3 bilhões. Letras garrafais, está lá. No entanto, nas letras miúdas e perdidas dentro do texto, ela já pagou mais de 20 bilhões. Mais de 20 bilhões para fundo abrupto, para a justiça americana, para não sei o quê, e tem ação correndo na Argentina. E tem ação correndo na Argentina, tem ação correndo na Holanda. Isso virou uma indústria de tirar dinheiro da Petrobras. Virou uma indústria. Ou seja, eles aprovaram o balanço, eles legalizaram tudo isso ali. E pior, Soriano, Emanuel e todos que nos assistem, eles colocaram na convocação que todas as informações necessárias para participação na Assembleia estariam na sala 10.002 do EDISE. Nós fomos lá, chegamos na sala, pedimos as informações, uma série de informações, parecer do Conselho Fiscal, por que não teve um conselheiro que votou contra, tudo isso. Eles não tinham nada e não nos deram nada. Ou seja, cadê a transparência? Não tem transparência. Então, isso, mudaram o estatuto da empresa no sentido de possibilitar que a partir de agora, não tem mais assembleia para decidir venda. Agora o conselho de administração decide o que vai vender. É como nós que fomos sindicalistas,
nós mudássemos o estatuto dos nossos sindicatos, dissesse o seguinte, olha, não tem mais assembleia para aprovar o acordo. Quem vai aprovar o acordo agora é a diretoria do sindicato. Olha que loucura! Sem consultar a categoria. Olha que maluquice. Aí sai o balanço, como o Emanuel falou, entrando no balanço, se nós pegarmos a produção de petróleo da Petrobras, desde o primeiro trimestre de 2017, ela vem caindo direto. Direto. É fruto da falta de investimento, é fruto dela estar vendendo campo de produção, como vendeu 25% de Roncador para a Equinor, é fruto dela estar priorizando, dar dinheiro para banco, ao invés de investir na produção. E o que salvou o balanço da Petrobras? O refino, que ela quer vender. E o que reforça a nossa tese, né, desse segmento que está aqui, que a melhor estratégia para uma empresa de petróleo é ser uma empresa integrada. Porque quando um segmento vai mal, o outro segura as pernas. E ela vendendo refino, o dia que o preço do barril do petróleo no mercado internacional despencar, acabou, velho. A Petrobras vai começar a dar prejuízo em cima de prejuízo. Porque não vai ter o refino para segurar a margem de lucro. Acabou, não tem. Né? Então, são situações que são preocupantes. Eu diria que é difícil, mas eles vão ter que enfrentar os petroleiros para vender esse troço que está aí. Porque nós vamos partir para a luta. Né? Nós já enfrentamos o governo Collor, enfrentamos o governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi necessário enfrentamos os governos do PT, como o Emanuel falou aqui no leilão, fomos para lá. Né? Por mais que a gente possa hoje fazer uma avaliação, mas jogo jogado não é fácil você fazer avaliação. Né? Mas nós enfrentamos. Ideologicamente, né? Fomos lá, enfrentamos, colocamos a nossa cara e agora nós vamos enfrentar de novo. Esse é o caminho que nos resta. Né? Eu tenho dito às pessoas que nada do que está acontecendo para nós, que vivemos o processo eleitoral, é novidade. É novidade. E não é novidade também como que nós temos que fazer para reverter esse processo. É a luta. Porque não tem diálogo, é a luta. Tá, né? Vamos recordar aqui, desde o golpe, ou seja, a ascensão de Temer, sai de vice para presidente no lugar da Dilma, né? Quanto já foi entregue? Eu sei que, inclusive, os dutos do Sul, né? Nós tivemos já leilão no campo do Pré-Sal. Vamos relembrar aqui. Olha, que eu me lembro de cabeça, nós já vendemos a TAG, já vendemos a NTS. TAG significa? Transportadora de gás, transportador de gás. Brasília, Bolívia, né? Isso, vendemos a TAG, a NTS, que é a nova transportadora do Sudeste. Mais lucrativa. Nós já vendemos campos de produção. Né? Tiramos a Petrobras da petroquímica, tiramos a Petrobras da petroquímica. Tirou, né? A direção estamos entreguista. fazendo leilão de pré-sal direto, né? Então reduzimos a nossa participação acionária na BR Distribuidora. Enfim, tá uma... É o prejuízo, esse é o prejuízo da Petrobras. Se nós formos pegar o que já foi feito de desvalorização de ativos da Petrobras, os famosos impairments, só isso já dá 117 bilhões de reais. 17 vezes a Lava Jato. Veja você, né? É loucura. E eu queria falar, José Maria Rangel, e Soriano, para o nosso telespectador, que ele é o mais importante nesse debate, que ele ficou durante 3 anos ouvindo falar que o Petrolão é o esquema de corrupção maior do Brasil, e alguns até dizem que foi do mundo. E isso é uma grande mentira. O Rangel acabou de falar agora que no último balanço, o prejuízo da Petrobras foi o quê? 3 bilhões, né? É isso. 3 bilhões de reais. Recuperado. Tem um escândalo no Brasil que se chama Banestado, está no Google, você pode ir lá no Google. Banestado, que deu um rombo de R$500 bilhão. R$500 bilhão. Maior do que Petrolão, do que Mensalão, tudo junto. Mas você pouco ouviu falar dele. Né? E esse escândalo do Banestado, que é conhecido também como a mãe de todos os escândalos no Brasil, ele foi um escândalo exclusivamente tucano, eram os tucanos que estavam envolvidos no Banestado, e nenhum deles foi preso.
né? Então, é mentira que o Petrolão é o maior é o Banestado e foi exclusivamente tucano, nenhum deles foi preso. O Manuel e o Rangel, eu não entendi, porque é um negócio tão escabroso, né? Um instituto que o Dallagnol queria criar. Como é que é essa história? Quer dizer que desses 3 bilhões, o Dallagnol é que ia administrar. Como é que é isso mesmo, Manuel? Me ajuda aí. Não, na realidade... Duas fundações, Petrobras e Odebrecht. Ele queria criar uma fundação, né? E esse dinheiro não está nesses 3 bilhões que foram recuperados. Esse dinheiro seria a parte e que a justiça americana disse que não deveria voltar aos cofres públicos e deveria ser destinado a uma entidade privada. Tudo jogada casada. E aí ele cria essa fundação, né, contando com esses 2 bilhões, negociou com a Caixa Econômica Federal juros desse troço. Quer dizer, nós da Federação Única dos Petroleiros, nós entramos na justiça, questionando esse acordo, e nós queremos que esse dinheiro volte para os cofres da Petrobras. Porque se tem alguém que é vítima nesse processo, somos nós. Evidente. Esse dinheiro tem que ser transformado em investimento na produção, no refino. Porque quando a gente pega hoje, Manuel, deu um dado aqui importante, a importação de diesel no país, você falou 7 bilhões. 7 bilhões pagamos 7 nos Estados Unidos bilhões que está pagando os Estados 3, Unidos. 4 meses. Aí quando você vai nas refinarias, as nossas refinarias, que já operaram a 98% de carga, hoje, por uma decisão da direção da Petrobras, elas estão operando, tem refinaria como a Relan, a 50% da carga. 50%, um crime deliberado para poder facilitar essa importação. Para dar dinheiro para os Para dar dinheiro para os gringos, né? Para encarecer para nós, porque a partir do momento que você não produz aqui, você tem que importar, porque a Petrobras ainda é responsável pelo abastecimento do mercado interno. E quando vender metade da refinaria? Como é que vai ser? Aí você tem que importar, você importando, meu amigo, você vai pagar o preço que os caras querem. E o lucro da Petrobras cai e aumenta o lucro do gringo. Rangel, você tem mais 2 minutos para nos dar aí uma indicação do que está se planejando, o que fazer agora para a gente não deixar o nosso petróleo ser entregue, o nosso país ser finalmente passado a ser uma colônia literalmente americana. Olha, nós temos que fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É conscientizar as pessoas, é resistência, é dialogar, é luta, é enfrentamento. É isso que nós temos que fazer. E eu quero agradecer a você, Soriano, a você, Manuel, a toda a equipe que está por trás das câmeras, por a oportunidade de estar fazendo esse debate aqui. É o Max Figueiredo. Max Figueiredo. Que também é um produtor aqui, tem o Circuito Carioca, que vai ao ar depois de meia-noite, terças-feiras. Manuel Cancela, obrigado aqui por ter nos ajudado. Eu que agradeço. E por ter aceitado o nosso convite. Nada. Muito obrigado. Manuel gosta de dizer assim, ninguém vai soltar a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém.